boa noite. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o surgimento das cidades e do comércio. Como surgiu o dinheiro? O que mudou com o fim do feudalismo? Esta e outras respostas você vê nesta edição. Você já imaginou viver em uma sociedade onde não existe o dinheiro? Um lugar onde simplesmente não existia o comércio e tudo o que você precisa tem que ser produzido por você e sua família. Para a nossa sociedade moderna, esta ideia parece loucura. Estamos acostumados às palavras como comprar, vender e investir. Mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, as pessoas viviam em grandes áreas chamadas feudos, que era uma espécie de fazenda, que tinha como dono o senhor feudal e sua família. Todas as pessoas que viviam no feudo eram servos dos seus senhores e viviam quase como escravos. Muitos servos nunca saíram do feudo onde nasceram e viviam apenas para trabalhar e pagar parte do que produziam. Como não existia o dinheiro e o comércio não era tão evoluído, as famílias produziam o que precisavam para viver, desde roupas, sapatos, comidas e ferramentas. Alguns poucos excedentes eram trocados por outras mercadorias, que sobravam de outras pessoas ou famílias. No século XI, essa história começou a mudar. Foram realizadas as primeiras cruzadas, e com elas surgiu a necessidade de alcançar novos territórios. Muitos nobres e cavaleiros, endividados e com uma grande parte da população que não possuía terras, viam nas cruzadas uma oportunidade de resolver seus problemas ou mudar de vida. Começaram a surgir os mercadores, estes traziam mercadorias de terras distantes. E em decorrência da movimentação gerada com as cruzadas, lugares por onde os viajantes passavam frequentemente se tornaram cidades e aí o comércio se fortaleceu. Cidades como as italianas, Veneza, Gênova e Pisa foram cidades que souberam aproveitar e bem esta nova realidade. Serviam tanto aos católicos quanto aos muçulmanos e fizeram alianças com as grandes produtoras da época. No século XI e XII, presenciou uma grande revolução no comércio, tanto no sul mediterrâneo quanto ao norte. O comércio surgiu com força total. Com os eventuais encontros dos mercadores que partiam do norte com os que vinham do sul, iniciou-se o processo de formação de grandes feiras, que duravam em determinadas situações o ano inteiro. Surge o dinheiro e com ele o comércio ganha um novo impulso. Se antes era difícil trocar algo pelo que desejava, com dinheiro, agora tudo se torna mais simples. Começaram também a existir as primeiras casas de troca de dinheiro, que se estabeleciam nas feiras que traziam aos banqueiros da época enormes lucros. A criação do dinheiro revolucionou a vida econômica de toda uma época. Parece simples trocar, por exemplo, 5 galões de vinho por um casaco, mas no dia a dia não era bem esta a realidade. Era necessário encontrar alguém que tivesse um casaco e tivesse também interesse pelos 5 galões de vinho. O uso do dinheiro tornou a troca de mercadoria mais fácil, fazendo com que o mercado se expandisse, transformando uma economia em que quase não havia produtos para comercialização, em uma economia mais dinâmica e em constante evolução. A partir desta nova economia, surgiram as principais cidades comerciantes. Estas se estabeleciam em locais onde existia um grande fluxo de mercadores, como o cruzamento de 2 estradas, as margens de rios ou onde o terreno fosse mais adequado. Outras cidades surgiram ao redor das muralhas, que cercavam os burgos, regiões fortalecidas para proteger os habitantes em caso de ataques. Os burgos eram cidades movimentadas, predominantemente militares e judiciais, onde se realizavam os julgamentos. Com o passar do tempo, o comércio realizado fora das muralhas se tornou mais importante que os próprios burgos, e estes foram absorvidos pela nova população. Mas essa transição não foi tão simples. Os senhores feudais, acostumados a comandar suas terras e cobrar altos impostos, queriam também ter as mesmas regalias que tinham com os seus servos.
Mas a dinâmica do comércio não permitia que isso acontecesse. O comerciante não aceitava as imposições dos senhores feudais, e isto causou uma série de conflitos. Estes queriam ser livres, não aceitando as imposições. Não aceitavam, por exemplo, que o senhor feudal fizesse julgamento de assuntos que ele mesmo não conhecia. Queriam também elaborar sua própria legislação criminal, pois sabiam que manter a paz em uma pequena vila feudal era totalmente diferente de manter a ordem em uma cidade. Em várias ocasiões, a população precisou usar a força para conquistar os seus direitos, pois os senhores feudais, e principalmente os bispos, não queriam perder seus privilégios. Conquistados seus direitos, a população procurava registrar em um documento cada benefício concedido pelo senhor feudal para evitar disputas, caso este se esquecesse de seu acordo. Foram fundadas corporações de mercadores que monopolizavam o comércio na região e seus membros eram obrigados a se submeter às suas regras. Caso as regras não fossem cumpridas, estes poderiam ser expulsos e impedidos de comercializar. O poder das corporações não se limitava apenas a uma região, muitas se expandiam e chegavam a alcançar até 100 cidades. Durante o feudalismo, a medida de riqueza estava na quantidade de terras que alguém possuía. De um lado estavam a nobreza e os senhores feudais, que detinham a maior parte das terras. Do outro lado, os servos que trabalhavam para a alta sociedade. Agora, com o fortalecimento do comércio, surgiu uma nova classe, a classe média, formada por aqueles que viviam um estilo de vida diferente. O poder, agora, estava no dinheiro. Seria bem complicado viver sem dinheiro. O capitalismo tomou conta da nossa sociedade e hoje seria impossível viver sem ele. No próximo programa, você vai aprender sobre o surgimento dos juros. Nós ficamos por aqui. Tenha uma boa noite. Oxe, Natália!